Hebreus 11:1. Você encontrou? Vamos ler todos juntos? Quero ver você, vamos lá. 1, 2, 3. Ora. Nossa, amado, como primeiro ano você está quase lá. É como se fosse seu primeiro dia. Vamos repetir de novo? Vamos lá. Usa essa força que Deus te deu. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não se veem. Amém? Repita de novo para você. Ora. Vai? O que significa isso? Que a fé é um fundamento das coisas que nós esperamos, mas nós não vemos. O que significa? Que nós temos que crer. Diga assim, significa que eu tenho que crer. Amados, quando nós temos fé, nós temos que ter fé o suficiente para trazer do sobrenatural para o natural. Diga assim, trazer do sobrenatural para o natural. A palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos na terra será, e tudo que desligarmos na terra será. Engraçado, né? Não fala que aquilo que nós ligamos no céu liga na terra, aquilo que desliga na terra, no céu, desliga no céu, desliga na terra, né? Ele fala da terra. Significa que existe algo que Deus nos deu. Deus nos deu um poder. Deus, Ele nos deu uma chave, uma senha de nós ligarmos e desligarmos. Diga assim, Deus deu o poder para mim, para aquele que é filho de Deus, de ligar e desligar, tanto na terra como no céu. Significa que quando eu ligo aqui, liga lá, e quando eu desligo aqui, desligo lá. Não sei se você sabia, mas aqui no natural, nós somos reflexo daquilo que acontece no sobrenatural. Muitos podem dizer assim, mas esse tal de sobrenatural existe? Eu nunca vi. Amados, não é porque nós não vemos que não existe. Diga assim, não é porque eu não vejo. Porque não significa que não existe. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. A energia elétrica. Você conseguiu já ver energia elétrica? Quem já conseguiu ver? Levanta a mão. Você já viu a energia elétrica? Aos olhos nus? Não, você pode ter visto com aparelho, mas eu estou falando, você consegue ver energia elétrica ali como você está me vendo? Não. A olho nu? Não. Mas não significa que ela não exista, porque se você colocar o dedo na tomada, você vai levar um belo de um choque. Assim também é o sobrenatural. Embora nós não vemos o sobrenatural, não quer dizer que ele não exista, não quer dizer que ele não é real. Ele é tão real quanto aquilo que nós vemos. Por isso a nossa fé, ela tem que ser firme, ela tem que ser um fundamento. Nós temos que ter fé o suficiente para crer naquilo que nós estamos pleiteando diante de Deus. Aquilo que é o nosso sonho, aquilo que é o nosso objetivo, aquilo que nós estamos buscando, aquilo tem que ser muito real na minha mente e na sua mente, para que isso possa acontecer nas nossas vidas. Amém? Eu vou pedir agora que você se coloque em pé e abra a sua Bíblia em Romanos 4:3. Amém? Coloque a sua mão sobre a Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, coloque a mão no seu coração, porque eu tenho certeza que essa palavra vai estar gravada no teu coração em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra é uma palavra que se renova a cada dia, a cada instante, a cada momento. A tua palavra, Deus, é uma palavra que, embora ela seja escrita, ela também é revelada. E a cada dia ela tem nos tocado, nos transformado, nos mudado, trazendo, Senhor, direção, trazendo, Senhor, atitude, virtude, trazendo
mudança para as nossas vidas. E o principal, trazendo santidade. Que cada um dos teus filhos nessa tarde, Pai, venha receber no seu coração esta palavra e que ela fique gravada no interior de cada um. E que é muito mais do que isso, Pai, que ela provoque transformação. Assim como esta palavra provocou no coração de Abraão uma mudança de vida, eu profetizo, Deus, que ela provoque mudança de vida em cada um dos teus servos essa tarde. Em cada homem, Senhor, que renunciou o momento do seu lar, dos seus afazeres, para estar na tua presença, para buscar aquilo que o Senhor tem para entregar para cada um deles. Eu sei, Deus, que eles não vieram aqui por causa do sorteio, eles não vieram aqui, Deus, por causa do que tinha de comer ou de beber, mas eles vieram aqui para ouvir o Senhor falar essa tarde. Eu tenho certeza, Deus, que eles vão sair daqui totalmente regozijantes, transbordantes, cheios da tua glória, e vai ter mudança essa tarde aqui, Pai. Eu sinto no meu espírito que vai mudar a vida de muita gente, Pai, e vai ser para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, amados. Nós sabemos que Abraão, ele é o pai da fé. Diga assim: Abraão é o pai da fé. Amém? Mas que fé será esta que é tão especial? Que fé que será esta que atingiu um homem? Não sei se você sabe, mas a fé que nós temos, ela não é nossa. A fé que você tem, amado, não é sua. A fé que você tem, ela vem de Deus. Diga assim: a fé que eu tenho, ela vem de Deus. Amém? Em Romanos 10:17 diz assim: a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Engraçado, né? Que não diz que a fé vem pelo ver, né? Ela vem pelo ouvir. Presta bem atenção, ela vem pelo ouvir. Significa que eu tenho que ouvir a palavra. Então isso significa que eu tenho que estar na casa de Deus. Significa que eu tenho que estar em comunhão dentro da casa de Deus, na assembleia, para poder ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus quer me dizer, aquilo que Deus quer me falar, e não para ver, porque no ouvir a nossa fé é aumentada, ela é acrescentada. Amém? Abraão, então, ele ouvia a voz de Deus, e as palavras do Senhor eram a base da sua fé. Diga assim: as palavras de Deus eram a base da fé de Abraão. Veja bem que Abraão, então, ele ouvia a palavra do Senhor, e essa palavra era uma base para a vida dele. Ou seja, você sabe que para quando você vai construir algo, você precisa de uma base, você precisa de um firmamento, você precisa de um lugar para se estruturar. Assim, quando você constrói um prédio sem fundação, se não tiver, ele cai. Então nós precisamos de uma fundação. E essa fundação que nós temos na nossa fé é a palavra de Deus. O que nos dá a estrutura, o que nos mantém alicerçado na fé, é a palavra do Senhor. É a palavra de Jesus Cristo, a palavra do Deus vivo. E confiando nas promessas de Deus, foi onde Abraão direcionou toda a sua vida. Então, se você não confiar em Deus, a sua vida não vai ter direção. Diga assim: se eu não confiar em Deus, a minha vida não vai ter direção. Porque quem direciona a minha vida é o Espírito Santo. Amém? Aleluia? Então, à medida que o Senhor falava com ele, a sua fé, então, ela era alimentada. Ou seja, ela era fortalecida. Então, quando Deus falava com ele, cada vez mais que Deus falava, mais ele cria, mais ele ficava cheio da presença de Deus, mais ele confiava em Deus e mais ele se tornava a Deus.
Isso significa que quando nós estamos atentos à palavra do Senhor, cada dia mais nós ficamos fortes. Se você quer ser um homem forte, você tem que ser forte em Deus, amado, porque os teus braços é fraco. Você pode fazer a academia que você quiser, você pode tomar a bomba que você quiser, você não vai ser forte. Você veja Sansão, ele foi forte em relação aos homens, mas ao mesmo tempo, quando ele se afastou de Deus, ele foi fraco. Ele foi fraco quando ele deixou a sua fé se esmorecer. Quando a sua fé fraquejou, ele olhou para o mundo e ele caiu na tentação. Então nós temos que ser forte em Jesus. Nós temos que nos fortalecer na nossa fé, em oração, em busca, em consagração. É lá no seu secreto que Deus fala com você, amado. É através da sua palavra que Ele vai falar com você. Será que você gostaria de ter a fé igual a de Abraão? Você gostaria de ter essa fé? Amém? Nessa tarde eu quero compartilhar com você 7 passos que Deus teve que trabalhar na vida de Abraão. Talvez esses 7 passos Deus tem que trabalhar na minha vida e na sua vida. Porque Abraão, Deus queria torná-lo um homem segundo o seu coração. Eu creio que nessa tarde Deus quer tornar você segundo o coração dele também. Amém? Mas para isso nós precisamos estar disponível. Será que você está disponível para Deus essa tarde? Disponível para quê? Para vir aqui, pastor? Não. Disponível para receber o tratamento de Deus. Amados, muitas vezes para receber um tratamento requer sacrifício. Muitas vezes para receber um tratamento requer tempo. Muitas vezes para receber um tratamento requer disponibilidade, renúncia e outras muitas coisas. Veja bem que a primeira coisa que Deus quis tratar com Abraão, Deus disse assim para ele, em Gênesis 12:1, sai da tua terra. Repita comigo, sai da tua terra. Repita de novo para a pessoa que está do seu lado, sai da tua terra. O outro vizinho agora, sai da tua terra. Pastor, mas o que significa sair da terra? Diga assim, sair da terra significa renúncia. Veja bem que Deus está tratando ali com Abraão, e a primeira coisa que Deus vai tratar ao coração dele é a renúncia. Deus manda que Abraão saia da terra e do meio da sua parentela. Veja bem, sair da sua terra significa sair do seu conforto. Diga assim, sair da terra significa sair da área de conforto. Veja bem que o primeiro passo de Abraão foi sair do seu conforto. E depois ele teve que sair da sua parentela, deixar a sua parentela. A Bíblia diz que quando nós nos casamos, nós temos que deixar pai e mãe e seguir a nossa vida. Engraçado que muitos filhos não aprenderam isso ainda, né? Eles saem, têm a sua casa, mas levam todos os problemas para os pais. Os pais têm que cuidar deles ainda como um bebê. O que falta isso? Maturidade, renúncia. Assim como Abraão renunciou então à sua terra e saiu do meio da sua parentela, então ele saiu da sua área de conforto. Ele saiu então para um lugar incerto aos olhos humanos. Porque qualquer pessoa que estivesse olhando para aquela situação iria ver que Abraão, ele foi para um lugar incerto. Deus estava levando ele, Deus disse apenas, sai da tua terra e larga a tua parentela e vá para o lugar onde eu te mostrar. Vai andando, sai daí. Foi isso que Deus disse para ele. Veja bem que nesse momento, já
A fé de Abraão, ela estava totalmente em Deus. Abraão estava totalmente dependente de Deus, porque Deus estava levando ele para um lugar incerto. Ele estava em total dependência de Deus. Diga assim: Abraão estava na total dependência de Deus. Será que você tem vivido na dependência de Deus, amado? Ou será que você tem lutado tanto na força do seu braço que você já não aguenta mais? Talvez no seu casamento, talvez nas suas finanças, talvez na sua saúde, né? Talvez com a sua sogra. Quem tem a sogra que mora junto? Tem alguém aqui? Ninguém tem? A sogra mora junto em casa? Ô glória! Aleluia! Quem já passou com essa experiência? Não é fácil, né, irmão? Tem que ter a renúncia, né? Viver com a sogra não é fácil não, amado. Você sabe o que é mais difícil? É que quando você tem que ser o pai da sogra. Você é mais novo que ela, ainda você tem que disciplinar ela. Isso é o problema. Então vejamos bem. Abraão, então, ele deixa a terra de Ur e ele vai em busca da sua promessa. Abraão apenas tinha o quê? Uma promessa. Ele só tinha uma palavra de Deus: sai e vai, e deixa. Amados, precisa de muita fé para você tomar uma atitude dessa e fazer uma caminhada por um lugar que é desconhecido. Já pensou se Deus fala para você: agora deixa a sua terra, deixa a sua parentela e sai, e eu vou te mostrar um lugar. Mas Deus não te mostrou o lugar ainda, se você só tem uma promessa, apenas uma palavra. Imagine que Abraão, a cada horizonte que ele olhava, ele já devia ficar pensando assim: mas será que vai ser aquela terra ali? Nossa, olha aquele pasto. Nossa, será que vai ser aquela montanha? Ou será que vai ser aquele vale? Onde será? Onde será que Deus vai me levar? Eu creio que na mente de Abraão, naquele momento, enquanto ele caminhava, passava muitas coisas pela cabeça dele. E ele ficava na expectativa: aonde que Deus vai me levar? Como será essa terra? Será uma terra farta? Ou será uma terra cheia de pedra, de areia? A gente não sabe. Porque muitas vezes nós estamos esperando Canaã e Deus nos leva para o deserto. Diga para a pessoa: deserto não é tão ruim assim. Deserto é lugar de tratamento. Amém? Muitas vezes Deus leva a gente no deserto para tratar. Tratar do quê? Talvez do nosso orgulho, nossa soberba, a nossa força interior, o nosso eu. Você sabe que o maior inimigo nosso, muitas vezes nós pensamos que é o diabo, mas não é. Às vezes o maior inimigo nosso é o nosso próprio eu. É ele que quem quer ditar as regras para nós. E muitas vezes nós temos que matar o nosso eu. Nós temos que fazer como Abraão: renúncia. Mas para ganhar uma terra que fosse de Deus, pela fé, ele precisou deixar a sua própria terra. E muitas vezes eu e você vamos ter que deixar a nossa terra para viver a terra onde o Senhor quer nos levar. Muitos querem ter mais fé, mas não estão dispostos a renunciar. Tem pessoas que estão querendo a bênção, mas elas não estão dispostas a renunciar. Nós temos que estar preparados. Se você quer a bênção, você vai ter que renunciar. Repita assim: se eu quiser a bênção, eu tenho que renunciar. Pastor, mas dá um exemplo. Muitas vezes eu vou ter que renunciar ao meu prazer. Muitas vezes eu vou ter que renunciar ao pecado. Muitas vezes eu vou ter que renunciar no meu direito natural.
de estar entre a família. Muitas vezes eu vou ter que renunciar ao meu futebol, a minha televisão, a novela, o trabalho, ou outras coisas. Porque quando eu renuncio, aí eu posso estar perto de Deus. Mas enquanto eu não renunciar, não vai ter mudança. Porque renúncia é tratamento. E veja bem que Deus estava tratando ali com Abraão. Tratando com ele da parte de renúncia. Fazendo com que ele renunciasse tudo aquilo que estava no conforto. Porque muitas vezes nós estamos acomodados. Nós chegamos em casa, tomamos o nosso banho, coloca-se a pantufa, né, Roland? Coloca a pantufinha, né? Senta na televisão, cata o controle remoto e dali não sai mais. Mas se você quiser receber a bênção de Deus, você vai ter que renunciar à pantufa. Você vai ter que renunciar o seu pijama, a sua televisão, o seu futebol e outras coisas mais. A segunda coisa que Deus quis tratar com Abraão, em Gênesis 12:2 diz assim: "Se tu uma bênção." Diga assim: "Se tu uma bênção." O que Deus estava falando? De caráter. Diga assim: Deus estava falando de caráter. Mas o que é caráter? Como nós podemos definir caráter? Diga assim: caráter é o conjunto de qualidades, boas ou más, de um indivíduo, que determinam a sua conduta e a sua concepção moral. Amém? Veja bem que o nosso caráter, ele pode ser bom e ele pode também ser mal. Veja bem que primeiro Deus trata com Abraão através da renúncia. Vê se ele é obediente e ele realmente obedece aquilo que está sendo dito. Em segundo, Deus vai tratar agora com o caráter de Abraão. E muitas vezes Deus quer tratar o nosso caráter, que o nosso caráter precisa ser tratado. Amém? Porque ele pode ser bom ou pode ser mal. Veja que enquanto ele caminhava, a sua personalidade então era moldada. Deus estava moldando o caráter de Abraão. E por 2 vezes Abraão errou. Diga assim: por 2 vezes Abraão errou. Pastor, mas quando ele errou? Ele errou quando ele disse que a sua esposa era irmã dele. Você veja bem que quando ele disse isso, ele praticamente mentiu. Ele contou uma mentira, só que ele mentiu 2 vezes. Você veja então que o caráter dele precisava ser tratado, porque o caráter dele não era bom. Será que o meu caráter é bom? Será que o seu caráter é bom? Será que Deus não precisa tratar do seu caráter, assim como tratou o caráter de Abraão? O nosso caráter, ele precisa ser então transformado segundo o molde de Deus. Não é segundo o molde dos homens, não, amado. É segundo o molde de Deus. Porque o homem é falho, mas Deus é perfeito. Então veja bem que Deus estava tratando esse caráter de Abraão pela sua falha, e a sua falha estava na sua mentira. Talvez o meu caráter seja a mentira. Talvez o meu caráter seja de um mal pagador, uma pessoa que não paga as contas direito, uma pessoa que não dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Meu caráter é falho. Talvez eu seja corrupto.
eu receba propina para liberar algo, eu receba presentes, isso significa que o meu caráter é falho. Quando eu ajudo uma pessoa esperando receber algo em troca, isso significa que o meu caráter também é falho. Significa que o meu caráter precisa ser trabalhado. Nós precisamos, amado, ter o caráter de Cristo. Diga assim: eu preciso ter o caráter de Cristo. Para isso, assim como Abraão, eu devo fugir de tudo. De tudo aquilo que não é bom. Você acha que uma pessoa que bebe e embriaga, o caráter dela é bom? Não, precisa ser tratado. Você acha que uma pessoa que se droga, o caráter dela vai ser bom? Não, precisa ser tratado. Porque nós temos que ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. E nós precisamos ter mudança. Nós precisamos ter aquilo que é proveniente de Deus. Aquilo que vem do coração de Deus para mudar as nossas vidas. Nós temos então que ser imitadores de Cristo. Ter o caráter de Cristo. Porque se você não tiver o caráter de Cristo, você não vai ser abençoado. Diga assim: se eu não tiver o caráter de Cristo, eu não serei abençoado. O livro de Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, nós temos que trabalhar o nosso caráter, a ponto de ter o caráter de Cristo, a ser como Cristo, a ser justo, a ser verdadeiro, a ser honesto. Assim tem que ser o nosso caráter. Nós temos que ser justo dentro da igreja, fora da igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que nós fomos. Nós temos que ser irrepreensíveis. Sabe o que é irrepreensível? Aquele que ninguém tem o que falar. Ninguém vai poder te acusar, porque não vai ter prova. E se levantar algo contra você, vai ser um testemunho falso. Quem vai pagar o preço daquele que se levanta contra o ungido do Senhor? Se você tiver o caráter de Deus, aquele que se levantar contra o ungido de Deus, se levanta para cair. Se você tiver a verdade dentro de você, aquele que mentir contra você vai pagar o preço. Não importa quem seja, desde que você deixe Deus agir na sua vida, desde que você não queira fazer a justiça pelas suas mãos. Nós temos que ter a nossa mão limpa e o nosso coração reto e puro. Amém? Para nós termos mais fé, nós temos então que estar disposto a ser moldado pelo caráter de Cristo, pelo caráter de Deus. Será que você está disposto a passar por esse molde de Deus, por esse tratamento de Deus? Não se esqueça, tratamento dói. Muitas vezes precisa ser lixado. Quem trabalha em ferramentaria aqui? Levanta a mão. Usinagem, montagem, trabalha com máquinas, ajuste de peças, joias. Ninguém? Muitas vezes você pega um material e você tem que desbastar, você tem que ajustar, você tem que moldar. E é assim que Deus faz com a gente. Deus vai aplanando até a ponto de você ter o caráter de Cristo. Quando você estiver bem ajustadinho, aí você está pronto. Aí o que Deus faz? Deus passa para outra etapa.
Qual é a terceira etapa então, pastor? Olha lá, Gênesis 2:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus aí faz o que para Abraão? Uma promessa. Diga assim, Deus fez uma promessa a Abraão. Veja bem que primeiro ele renunciou, diga assim, primeiro ele renunciou, depois ele teve o seu caráter forjado, para somente agora receber a promessa de Deus. Veja bem que depois da renúncia, depois de Deus trabalhar no caráter de Abraão, agora então ele recebe uma promessa. Você vê como existe etapa? As coisas não é tão simples assim. Deus ele nos prepara para receber aquilo que ele tem. A bênção que ele tem para você, ele vai ter que preparar você primeiro, mas para isso você tem que deixar, amado. E muitas vezes nós somos meio durão. Fala, não, Deus, aqui o Senhor não vai mexer não. Aí ele deixa você, porque Deus ele não obriga ninguém. Deus ele faz as coisas por amor. Ele faz as coisas se você deixar. Mas se você não deixar, você vai permanecer daquela mesma forma. Qual foi então a promessa que Deus deu? Que Abraão, agora Abrão, teria filhos e uma família abençoada. Diga assim, teria filhos e uma família abençoada. E também abençoaria todas as famílias da terra. Repita. E também abençoaria todas as famílias da terra, através da sua fé. E a sua fé seria tão grande, continua, e sua fé seria tão grande, que seria o suficiente para todas as outras famílias. Olha só o tamanho da promessa. Você veja bem o tamanho da promessa que Deus entregou para Abraão. Que Abraão teria filhos, que a sua família seria abençoada, que ele abençoaria todas as outras famílias através da sua fé, e que a sua fé seria tão grande que abençoaria todas as outras famílias, que através da fé dele, eu e você receberiam também a bênção. Você entende como você tem parte na promessa? Você vê que a promessa que Deus fez a Abraão, ela vale para mim e para você? Amém? E muitas pessoas dizem que a lei foi anulada. Diga assim, a lei não foi anulada. A lei foi complementada. Amém? Jesus não veio para anular a lei. Jesus veio para cumprir e acrescentar a lei. Muitas pessoas dizem que agora pela graça eu posso fazer tudo. Não, não é assim não. A graça vai exigir muito mais de você do que a própria lei. A lei é uma direção para as nossas vidas, mas a graça ela vai exigir a sua renúncia, o seu caráter, a sua promessa. Porque se você tem direito na promessa, então você também tem direito sobre a lei e sobre a graça. Porque um está ligado no outro. Nós separamos Velho Testamento e Novo Testamento. Mas na verdade, o testamento é um só. Nenhum é separado de outro. Agora você tem direito nesse e não tem direito nesse. Espera aí. Então se o novo vale, e eu estou na graça e vive o novo, então eu não tenho direito às bênçãos de Abraão? Não, mas se eu tenho direito à bênção de Abraão, então significa que a Bíblia é completa. Então eu tenho direito às bênçãos, mas eu também tenho os deveres do Novo Testamento. A Bíblia é direitos e deveres. Diga assim, a Bíblia é direitos e deveres de um cristão, de um filho de Deus. Tem o seu amém? Glória a Deus. Deus, Ele deu a fé a Abraão. E através da fé que Ele deu a Abraão, Ele deu para abençoar todas as famílias da terra. Todas. Então significa que a sua família é abençoada. Amém, amado?
Vou repetir de novo: a sua família é abençoada. Oh, glória a Deus. Muitas vezes, amados, nós queremos a bênção só para nossa casa. Muitas vezes a minha fé e a sua fé, quando nós oramos, nós queremos a bênção para nossa casa, para nossa família. Mas muitas vezes nós não conseguimos. Você sabe por que nós não conseguimos? Porque nós queremos só para nós. Quando nós oramos para que Deus abençoe a nossa casa e a nossa família, nós temos que dividir, nós temos que compartilhar da promessa de Deus. Porque muitas vezes você quer a bênção para você, mas você quer que o seu vizinho, que o seu parente, que o seu irmão até da própria igreja se exploda, sendo que você podia dar o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que você recebeu da promessa de Deus para a tua casa, do que Deus está fazendo na sua vida, da transformação, da palavra de Deus que está mudando a tua casa e a tua vida. Mas muitas vezes você só fica pensando: me dá, me dá, me dá, me dá. Conhece aquela musiquinha? Dá, né? Tem pessoas que querem só o dar, amados. Mas quando você só quer para você, a sua fé não vai ser suficiente. A Bíblia diz que quando nós oramos por outras pessoas, Deus levanta para interceder por nós. Então nós temos que orar para que outras pessoas, para que outras famílias sejam abençoadas, para que outras pessoas sejam salvas, para que a bênção de Deus venha alcançar a todas as famílias. Por isso eu digo a você, amado, se você é acostumado a amaldiçoar os outros, não use tua boca para isso não, porque você vai colher maldição, porque aquilo que vai também volta. A Bíblia diz que quando você lança a maldição, se ela não encontrar repouso, ela volta para você. Mas se você abençoar, a bênção vai e não encontra repouso, ela volta para você também. Então abençoe, não amaldiçoe. Aquele cara que te fecha no trânsito, não amaldiçoe a vida dele, não abençoe. Você não sabe aquilo que ele está vivendo. Ora por ele, intercede por ele. Deus abençoa. Aquele chefe irritado, mal-humorado, Deus abençoa a vida do meu chefe, transforma ele. Eu não sei o que ele está vivendo, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas. Se o Senhor mudar a vida dele, aqui vai ser uma bênção. E se eu estou aqui, eu estou para interceder para a vida dele, Deus. Se o Senhor me colocou aqui e me colocou um chefe desse jeito, é para que eu faça a diferença. Intercede por ele. Intercede por aquele maluco que passa a 100 por hora do seu lado. Deus, acoberta a vida dele, toca na vida dele. Que ele seja prudente, que ele te conheça de verdade. Porque quando nós desobedecemos também a lei dos homens, nós pecamos. Porque Deus, Ele instituiu toda a autoridade. E você, amado, é autoridade também, dentro da tua casa, dentro do teu cargo, no teu ministério. Onde Deus colocar você, você é autoridade ali. Por isso que você é sacerdote do seu lar. Você é varão. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Amém? Você quer ter mais fé? Você quer ter mais fé, amado? Então eu vou falar uma coisa para você, vou te ensinar algo hoje. Se você quer ter mais fé, compartilha. Hashtag compartilha. Compartilha da palavra de Deus. Compartilha daquilo que você vive na sua igreja. Um momento como esse, um encontro de homens, tinha que estar bombando aqui, amados. Nós tínhamos que arrecadar essas almas, essas pessoas que não conhecem Jesus, para estar aqui ouvindo a palavra de Deus, para que a vida dele também fosse abençoada, porque ele também tem direito a essas bênçãos. Ele também está atrelado nas promessas de Abraão. A família dele também está, mas ele está nas trevas, ele não enxerga.
mas você é a luz do caminho dele. Você pode fazer a diferença, você pode ser a diferença. Por isso que quando a igreja vai promover algum evento, amado, um culto que está colocando lá uma palavra, compartilha. Não seja indiferente não, porque através de um clique seu, você pode trazer uma pessoa para Jesus, e você está fazendo o quê? Evangelismo. Você está incluindo ele nas bênçãos, e não na maldição. Você está mudando aquela vida. Você não sabe, mas talvez ali você está atraindo um pastor, um missionário, um evangelista, que pode arrecadar multidões. E o que nós estamos fazendo? Senhor, abençoa a minha família, abençoa a minha família, só. A nossa fé tem que ser maior, amado. A nossa fé tem que ser expansiva, ela tem que ser acrescida, ela tem que arrecadar multidões para Jesus. Só assim você vai ser incluído. Muitas vezes as bênçãos que você vai receber não são todas aqui, mas vai ser transformado em galardão no céu. Você sabe o que é galardão? É como se fosse patente. O posto que você vai ser colocado lá vai ser maior. A sua autoridade vai ser maior. Você vai ser uma autoridade espiritual. A gente não pode se contentar com pouco, não, amado. Você nasceu para conquistar. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu nasci para conquistar. Eu não sou fraco, não. Eu sou forte, porque o meu Deus é forte. Será que você entende isso? Será que você sabe o potencial que você tem? Ou será que você tem deixado o diabo falar para você: você é fraco, você é um bêbado, um drogado, um preguiçoso, um adúltero, um promíscuo? Você tem deixado o diabo de distrair, amado? Sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe do teu potencial. Ele sabe o que tem aí dentro de você, aonde você pode chegar. O único problema é que você não descobriu isso ainda. Para isso você tem que fazer igual a Abraão. Abrir a mão. Em Gênesis 15:3, vamos para o quarto item. Conta as estrelas dos céus. Você imagina só Deus chegar para você, fala o teu nome aí. Então, esse nome que você falou, Deus fala assim para você: sai da tenda agora um pouquinho, vai lá para fora, conta as estrelas do céu. Acho que Deus estava falando assim para Abraão: Abraão, vem cá que eu vou contar uma piada para você. Você sabe que Deus gosta de brincar, né? Você acha que Deus sabia que Abraão não ia conseguir contar as estrelas? Por que você acha que Deus chamou ele para fora? Fala: Abraão, conta as estrelas aí, ó. Você consegue? Hã? Você é capaz de contar as estrelas? Você é capaz de saber quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Sabe, pastor João? Hã? Não tem jeito, né? Fora os que já caíram, que já multiplicaram, caíram, mais ela conta mais, dividido, menos, multiplicado. Então não tem como nós sabermos, né, pastor? Eu e o pastor não tem como saber. E eu creio que você também não. Acho que naquele momento Deus estava brincando um pouquinho com Abraão. Abraão, vem aqui para fora. Conta as estrelas do céu. Acho que Abraão falou assim: mas é impossível, né? Será que ele tentou contar? 1, 2... Não, Deus, não dá. E se Deus estivesse chamando você para fora naquele momento, o que você ia pensar? Sai da tua tenda, conta as estrelas. Eu vejo que naquele momento Abraão estava olhando para aquele céu, aquela noite estrelada, olhando aquelas estrelas, olhando como tudo é bonito, como tudo é perfeito, como Deus colocou cada coisa no seu lugar, cada firmamento, cada estrela, cada planeta, cada sol, cada lua, né?
como que Deus colocou tudo aquilo? Eu falei, nossa, mas nosso Deus, você já parou para olhar? Será que você teve tempo um dia, amado? Ou talvez quando criança, você tinha costume de deitar no chão à noite e ficar olhando para as estrelas? Você tinha esse costume? Será que só eu? Será que só nós somos sonhadores? Né? Sabe o que Deus estava levando Abraão nesse momento? A sonhar. Porque quando nós paramos para contemplar aquilo que Deus fez, a gente fica sonhando. A gente fica olhando para aquelas estrelas, imaginando como que Deus deve ter feito tudo aquilo. Um Deus tão grande, mas um Deus tão pequeno, que cabe dentro do meu coração. Como é que pode? Tanto poder, tanta majestade, tanta glória. Eu vejo que então, quando esse Abraão, ele contemplava o céu estrelado, o que foi aberto, na verdade, foram os olhos espirituais de Abraão. E naquele momento, aquele homem que já não tinha mais sonhos, porque Abraão tinha por volta de quase 90 anos. Imagine, um homem de 90 anos, ele já não tinha mais sonhos, ele já não enxergava mais direito. Talvez ele enxergasse mais ou menos as estrelas, mas ele não tinha mais sonhos. E naquele momento Deus estava trazendo ele para fora, olhando para o céu e fazendo com que ele sonhasse. Naquele momento ele esqueceu quantos anos ele tinha. Ele esqueceu que ele já estava velho, mas ele começou a sonhar. Ele começou a imaginar, nossa Deus, assim como essas estrelas que são incontáveis que está no céu, imagine uma multidão de pessoas. Quantas pessoas não vão ser, Senhor? Aquele homem começou então a sonhar com pessoas. E provavelmente quando ele estava sonhando com pessoas, sabe com quem ele estava sonhando? Com você, comigo. Nós estávamos incluídos naquele sonho de Abraão, naquele momento. Enquanto Abraão olhava para as estrelas, ele estava lembrando de mim e de você. E falou assim, puxa Deus, mas é maravilhoso. Vai ser inumerável. Assim como essas constelações, vai ser inumerável esse número de pessoas. E sabe o que aconteceu naquele momento? A vida de Abraão mudou. Você quer que a sua vida mude? Será que você entrou nessa igreja hoje sem sonho? Será que você, um dia como eu, já parou de sonhar? Um dia eu parei de sonhar, amado. Você sabe por quê? O sonho, se a gente olhar bem para a nossa vida não tem sentido. Você já parou para pensar? Você já refletiu a sua vida? Você levanta de manhã, lava o rosto, escova o dente, toma café, ora, sai trabalhar, almoça, trabalha de novo, sai do serviço, vem para casa, vai para a escola, vai assistir televisão, já vem o sono, vai orar, vai dormir, acorda no outro dia, a mesma coisa. Só muda o dia, mas a rotina continua a mesma, não é? Que sentido tem tudo isso? Se você pensar para isso, sua vida não tem sentido. É só aquela mesma coisa, não muda nada. Por isso que tem pessoas que falam, mas minha vida não muda. Sabe por quê? Porque ela parou de sonhar. Um dia eu parei de sonhar, amados. A minha vida não tinha mais sentido. E sabe quem que pôde fazer eu sonhar? Deus. Assim como Deus fez Abraão sonhar. Porque quando eu perdi a minha loja, no meu jeito de pensar eu perdi, eu tive que fechar. Um sonho que eu tinha, eu fechei a minha loja. Cheguei no auge e depois eu tive que fechar. Naquele momento acabou o meu chão, acabou o sentido, nada mais fazia sentido. Mas Deus foi tratando, e daquele momento em diante eu deixei de viver os meus sonhos. Sabe o que eu comecei a fazer, amado?
a não viver mais, a não sonhar mais os meus sonhos, mas sonhar os sonhos de Deus. Sabe por quê? O meu sonho se frustra. O seu sonho se frustra, mas o sonho de Deus não. É que Deus tinha algo maior e melhor para mim. Olha o que Ele tinha planejado. Eu estava apenas passando pela faculdade. Talvez você esteja passando pela mesma faculdade hoje. Talvez você não está vendo expectativa, não está vendo direção para a sua vida. Mas eu creio que Deus, se você pedir para Ele e falar: Senhor, que eu viva agora os teus sonhos e não os meus, porque eu sei que o seu vai cumprir. O Senhor é poderoso, mas faça com que eu sonhe os teus e não os meus mais, e que os meus se alinhem com os teus, para que eu trabalhe na sua força e não na minha. Mas para isso, assim como Abraão, Deus teve que motivá-lo. Deus teve que tirar ele da tenda. Talvez Deus vai ter que tirar você desse lugar aonde você está parando de sonhar, e trazer você para um lugar onde você possa viver o sonho dele, porque Ele tem algo maior e melhor para você. Você está me entendendo? Diga assim: um homem sem sonho é um homem morto. Você não tem mais objetivo e você morre espiritualmente. Eu não estou falando do físico, não. A gente morre espiritualmente, amado. Porque se você não tiver objetivo, você não tem motivo. E se você não tiver motivo, você não tem sonho. O teu sonho é que te motiva a você alcançar aquilo que você precisa. E quem pode fazer você sonhar, assim como Abraão, é Deus. Os sonhos de Deus, eles dinamizam a vida de qualquer pessoa. Os sonhos de Deus, Ele transforma, Ele direciona, Ele muda, Ele te traz alegria, Ele te traz paz, Ele te traz esperança, Ele te traz força, Ele te traz vida. Aprenda a viver o sonho de Deus. Uma pessoa que ela é frustrada, ela não consegue sonhar. Será que você conhece alguém que é frustrado? Será que o seu chefe é frustrado? Será que você é frustrado? Será que a tua esposa é frustrada? Será que os teus filhos são frustrados? Muitas vezes, amados, nós somos frustrados porque nós gostaríamos de fazer algo que não nos permitiram fazer. Talvez hoje você está numa profissão que não é aquela que você queria, mas aquela que o teu pai quis, e hoje você é frustrado por causa disso. Sabe por quê? Porque você não viveu o seu sonho e viveu o sonho do seu pai, e o seu pai projetou o sonho dele em você. Por isso, não projete o seu sonho nos seus filhos, deixa ele viver a vida dele. Eu estava fazendo isso com meus filhos. Quando eu tinha essa loja, eu estava fazendo a loja para os meus filhos, mas não é o que Deus queria para eles. Você está me entendendo? Eu estava colocando aquela loja, eu estava fazendo ela crescer com a expectativa que os meus filhos fossem assumir a loja, e que fosse algo para eles trabalhar a vida toda. Desde o primeiro comércio que eu tive, amado, desde quando eu trabalhava com assistência técnica, na primeira empresa que eu tive várias, o meu objetivo era deixar para meus filhos, e Deus queria mudar isso em mim. Cada um de nós temos que viver as nossas próprias vidas. Você tem que viver a sua vida. Você tem que viver o seu sonho, e não o sonho do teu pai. Talvez o seu pai fez com que você estudasse aquilo que ele queria por causa do salário, mas talvez você gostaria de estar trabalhando naquilo que você gostaria e ganhando a metade, porque você seria alegre, você seria feliz e você teria sonhos. Talvez no trabalho que você esteja hoje, sonhando o sonho do seu pai, você não produz tanto quanto você produziria realizando o teu sonho, aquilo que você gostaria de fazer. Por isso, ore para que os seus filhos, que Deus coloque na vida dele,
aquilo que é para ele e não aquilo que você quer para ele. Porque quem tem que decidir é ele, porque senão ele vai ser frustrado, e se ele for frustrado, ele para de sonhar. Muitas pessoas estão nas drogas, nas bebidas, sabe por quê? Porque estão frustradas. Eles bebem para esquecer, se drogam para esquecer as frustrações. Eles perderam o sonho. Eles perderam o sonho e não teve ninguém para ajudá-los. Pode ver que uma pessoa que está na droga, na bebida, na prostituição, ela não tem sonho. Ela vive um dia de cada vez. Para ela tanto faz viver ou morrer, porque ela parou de sonhar. Mas se Deus colocar um sonho nela, assim como colocou em Abraão, você pode ver que ela vai se despertar para a vida, e ela vai ser uma grande pessoa e fazer a diferença, em nome de Jesus. Deus, Ele deu para cada um de nós uma mente. Na nossa mente, ela tem, primeira coisa, capacidade de imaginação. Eu creio e eu tenho certeza que você tem capacidade de imaginar, porque Deus deu uma mente saudável para você. E se você tem a mente de Cristo, vai ser muito melhor ainda. Deus deu através dessa mente a criação de pensamentos. Você entende que uma pessoa que ela tem depressão, ela precisa ser tratada, sabe por quê? Porque quando uma pessoa tem depressão, você sabe que o nosso cérebro, ele é composto de neurônios, e nós vivemos de pulsos elétricos, e cada vez que nós temos um pensamento, cada vez que nós construímos uma ideia, ele percorre um circuito diferente para construir aquela ideia. E quando você tem depressão, o seu cérebro, ele fica mais compacto, ele diminui de tamanho. E aí o que acontece? O percorrer do circuito, quando você tem só um pensamento, ele faz só aquele sentido, só aquela linha. Ele não procura outro caminho. Então aquela pessoa que fica parada no passado, aquela pessoa que não perdoa e fica lá, vivendo do passado, ela fica percorrendo só um pensamento. E sabe o que acontece? Ela não cresce, ela não muda. Por isso você tem que crescer, deixar o que passou, esquecer aquilo que passou, aquilo que te fizeram, você tem que perdoar rápido, para você não ficar pensando e não desgastar o teu cérebro. Você tem que ter ideias novas, você tem que ter pensamentos novos, porque foi para isso que Deus criou a tua mente. A tua mente tem que ser saudável, você tem que ter a mente de Cristo, você tem que sonhar para construir circuitos novos, caminhos novos na sua mente, para que ela se expanda, para que ela cresça, para que ela tenha criatividade, para que ela tenha sonho. Você veja bem que uma pessoa que ela trabalha com um trabalho manual, por exemplo, numa empresa, um matemático, ele tem uma linha de raciocínio, uma linha lógica, mas ele precisa desenvolver a linha da criatividade. E para você ser criativo, você tem que fazer arte. Fazer arte não é quebrar a vidraça do vizinho, não, amado. Fazer arte é música, pintura, desenho, né? Então você tem que buscar a arte para que você possa desenvolver outro caminho, criatividade. Isso é saudável, traz tranquilidade, traz crescimento. Deus também preparou a nossa mente para que nós tivéssemos sonhos abençoados. Será que você tem sonho abençoado? Eu creio que sim. Amém? Porque se os teus sonhos são abençoados, eles são inspirados pelo Espírito Santo. E eu creio que aquele que tem a mente de Cristo, ele tem sonho abençoado, ele não olha para trás, ele olha para frente. Porque quem olha para trás, amado, para no tempo. Por isso que chama passado, porque passado significa que passou. Mas tem gente que pega o passado e coloca aqui, ó, passado. Quando nós estamos andando, aqui vai ficando para trás é passado. Mas por que tem pessoas que trazem o passado para frente e fica vivendo o passado? Faz isso aqui, ó. Ela faz isso aqui, ó. Ela traz lá o passado para frente dela. E ela não consegue caminhar, porque passado paralisa. Se você não quer paralisar a sua vida, sonhe.
Se você não quiser paralisar a sua vida, projete para frente. Coloque alvo na sua vida, coloque meta na sua vida, direcione sua vida. Sonhe os sonhos de Deus. Se apegue com Deus e você vai ver o que é bênção na tua vida. Se você quer alimentar a sua fé, amado, esta é a maior maneira, é a melhor maneira, sonhar. Diga assim: sonhar alimenta a minha fé. Amado, quanto mais você alimentar a sua fé, sabe o que vai acontecer? Mais você vai alcançar. Esse é o problema. Quanto mais fé você tiver, mais você vai alcançar, mais força espiritual, mais você vai trazer do invisível para o visível, forte em Deus, e aquilo vai ser algo tão real, que você vai acontecer tão rápido na tua vida. E é assim que Deus trabalha, amado. Deus trabalha com a minha fé e com a sua fé, assim como trabalhou na fé de Abraão. Eu quero levar você essa noite, à tarde, melhor. Falei de noite, lembrei de Abraão, falei da noite. Eu quero levar você essa tarde a fazer como Abraão, contar as estrelas. Imagine agora você recebendo um milagre. Você está esperando um milagre? Você está esperando um milagre? Imagina, eu quero que você sonhe agora recebendo esse milagre. Eu quero agora que você feche os teus olhos. Vou pedir a todos que fechem os olhos. Abaixe sua cabeça, é melhor ainda. Porque se você abaixar a cabeça, você fechar os olhos, você não vai ficar olhando do lado. Eu quero que nesse momento você veja aquela pessoa que é muito querida sua. Eu quero que você veja ela recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Aquela pessoa que você tem um sonho de que ela entregue a vida para Jesus, para que ela seja abençoada, para que ela tenha direito a essa salvação. Porque Deus, Jesus, Ele morreu para que todos tivessem a salvação. Mas aceitar essa salvação depende de mim e de você. Eu quero que nesse momento você se projete no seu sonho, vendo essa pessoa recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero que nesse momento, essa pessoa que você ama tanto, mas que você ama mesmo, e ela está precisando ser curada. Eu quero que você veja ela sendo curada agora em nome de Jesus. Ou então aquela pessoa que precisa ser liberta, que ela seja liberta agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu quero que esse sonho seja real na sua vida. Porque quando, amado, nós oramos, nós devemos imaginar essas coisas acontecendo. Sabe por quê? Que quando você imagina, quando você sonha com isso, a sua fé é fortalecida. Quando você tem esse sonho na tua mente, no teu coração, a tua fé é fortalecida. Olha como que Deus trabalha. Ele fortalece a tua fé através dos teus sonhos, e você vê aquilo realizado na vida de outra pessoa, não na sua, mas na vida de outra pessoa. Você está sonhando com aquela pessoa curada, com aquela pessoa liberta. Talvez seja a sua esposa, talvez seja o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai, talvez seja o seu patrão, o seu amigo, o amigo que você mais gosta, talvez seja o seu chefe, o seu irmão da igreja. Eu não sei, mas você sabe, e só você pode sonhar esse sonho. Que enquanto você esteja sonhando agora, enquanto você esteja imaginando este sonho de Deus, que Ele fortaleça você na fé, e que você saia totalmente renovado em nome de Jesus. O quinto item, ao qual Deus estava trabalhando na vida de Abraão, está em Gênesis 17:1. Anda na minha presença e sê perfeito. O que Deus estava falando ali? Santidade.
Diga assim: Deus estava falando de santidade. Para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida, amado, Ele precisa primeiro santificar as nossas vidas. Assim como Deus estava santificando a vida de Abraão. Você veja quantos processos Abraão teve que passar para receber a bênção. O quinto processo aqui é a santidade. E Deus estava santificando a vida de Abraão, e Deus quer santificar a sua vida também. Sarai, a sua esposa, ela não havia entendido a promessa de Deus. E sabe o que ela fez? Ela tentou dar uma mãozinha. Será que você tem tentado dar uma mãozinha para Deus também? Uma ajudinha? Não, mas Deus está demorando muito, deixa eu dar uma ajudinha. Foi assim que Sarai pensou. Deus está demorando muito para te dar um filho, para mim e para Abraão. Então eu vou tomar uma atitude, já que esse Deus está demorando, deixa eu vou fazer. Eu vou pegar Agar, que é a minha empregada, vamos colocar assim, para você entender melhor, e vou entregar ela como esposa. Assim Abraão tem um filho e vai ser abençoado. Mas é o que Deus queria? A bênção veio? Não. Não é o objetivo de Deus. Deus precisou tratar Abraão. Faltou santidade. Com este ato, sabe o que aconteceu? Espiritualmente, eles pararam o quê? Por ali. E tentaram agir carnalmente. Espiritualmente eles ficaram paralisados e tentaram agir na carne. Será que eu e você muitas vezes não temos tentado agir na carne? Muitas vezes, amado, a nossa vontade é de arrancar. Muitas vezes a nossa vontade é de fazer. Às vezes as pessoas veem: pastor, por que o senhor não tirou tal pessoa do ministério ainda? Sabe por quê, amados? Que às vezes eu não vou fazer pelas minhas mãos, na maioria das vezes. Eu vou orar e aguardar a direção de Deus. Ah, pastor, mas o senhor fala que vai tirar, mas não é que eu falo que eu vou tirar. Sabe quem vai tirar? É Deus. Deus mesmo convence as pessoas a sair, a se afastar. E é assim que nós temos que ser. Nós não podemos dar uma mão para Deus. Nós temos que deixar Deus agir. Sabe por quê, amado? Quando às vezes a gente vai fazer, a coisa dá tudo errado. E quando você deixa Deus agir, é tão perfeito. E você não precisa sujar a sua mão. Você não precisa passar nervoso. Você não precisa passar desgosto. Você não precisa se expor. E Deus, Ele faz do modo sobrenatural dele. Demora assim, sabe por quê? Porque Deus, Ele vai trabalhando. Lembra? Ele vai trabalhando. Ele trabalha em mim e trabalha em você também. E trabalha na pessoa. E na hora certa, sabe o que acontece? Ele faz. E a hora que Ele faz, amado, não tem para ninguém. É muito bom. É muito melhor. E aqui o que aconteceu foi que Sara quis fazer pelas suas mãos. Ela não quis esperar o tempo de Deus. E a isso, eles paralisaram espiritualmente. Os sonhos ficaram paralisados. E aí eles agiram na carne. Nós temos que tomar cuidado com a nossa carne. Nós temos que tomar cuidado com o nosso eu. Porque às vezes ele se levanta e sabe o que ele faz? Ele derruba a gente mesmo. Ah, eu vou falar para o meu chefe. E daí o que vai custar? Você vai sair de ruim. Vai custar a sua cabeça. Talvez você vai ser mandado embora por justa causa. Vai ser perseguido dentro da empresa. E quando você deixa Deus agir, Deus move, Deus faz. Ou Deus transforma ou Deus arranca. Você entende? Você entende porque muitas vezes, em alguns lugares, você pensa que a pessoa não está tomando providência e você tem reclamado, e aquela pessoa está tomando providência sim, só que ela age no silêncio. Ela entrega na mão de Deus.
é uma pessoa que ora, busca Deus para fazer e deixa Deus fazer. E eu e você, como filhos de Deus, nós temos que esperar. Assim como Jesus esperou, em cada momento, Ele esperou em Deus. Jesus podia ter feito algo. Ele é Deus, mas Ele não fez. Ele ficou como? Mudo, calado, não disse nada. Ele simplesmente deixou com que sentenciasse, para que um propósito de Deus fosse cumprido. E muitas vezes nós temos que nos calar e deixar Deus fazer para o propósito se cumprir. Porque quando nós abrimos a nossa boca, nós estragamos tudo. E quando nós estragamos tudo, sabe o que nós fazemos? Voltamos lá para o começo da fila de novo. Você vai passar de novo pela prova. Então é melhor passar do que ser reprovado e ter que passar de novo. Amado, se você estiver passando dificuldade na sua vida, não murmure. Porque se você murmurar, você vai voltar lá no comecinho da fila de novo, vai ter que passar tudo de novo. Fica quieto, aguenta firme. O Senhor é contigo. Ele disse que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Aguenta firme, calado, como Jesus. É assim que nós temos que ser. Amém? Então Deus estava trabalhando a santidade. Por isso então Ele tinha que santificar a vida de Abraão, preparando Abraão para receber o propósito ao qual Deus tinha para a vida dele. E a situação embaraçosa que Sarai e Agar fizeram, então se tornou aquilo um empecilho para Abraão. A atitude das duas acabou tornando um empecilho para Abraão tomar posse daquela bênção. E nas nossas vidas, para nós recebermos um milagre, nós precisamos nos santificar. Você está entendendo? É um processo. Santificação é um processo. Diga assim: santificação é um processo. O que é um processo de santificação? É a cada dia mais eu deixar o pecado. É a cada dia mais eu deixar aquilo que me afasta de Deus. Aquilo que atrapalha os meus sonhos, o meu caráter, a minha renúncia. É tudo aquilo que me afasta do Senhor. Eu tenho que mudar. E de glória em glória, eu tenho que alcançar essa mudança. Sabe por quê? Você tem o Espírito Santo que te ajuda. Você não está mais sozinho. Antes, você não conhecia Jesus, o Espírito Santo ficava aqui, do seu lado. Mas quando você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo ele veio habitar em você. É diferente. Antes ele estava aqui, agora ele está aqui, Você entendeu a diferença? Muitas vezes a pessoa pensa que o Espírito Santo fica ao redor dele. Não! Ficava antes que você não conhecia Jesus. Mas agora que você tem Jesus, ele habita em você. Existe uma chama, um fogo dentro de você. Amém? Em Josué 3,5 diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se você santificar, você vai ver as maravilhas de Deus. Mas não é porque você fez uma coisa certinha hoje que você já vai amanhã. Amado, tudo passa pelo teste do tempo. Deus quer ver sua perseverança. Tem gente que é assim. Ela nunca dizimou a vida inteira. Aí ela dizima, ela já acha assim, então que daqui para frente, agora ela já dizimou, ela tem que ser abençoada no dízimo. Amado, mas e o tempo que você não dizimou? Você acha que ficou assim, essas por aquela? Você acha que você não vai colher os resíduos daquele tempo lá que você sonegou? Deus perdoou o pecado, mas a consequência não. Se você teve uma aventura, engravidou uma moça, teve que pagar, pensão para ela, subsídio, e agora? Você está livre dela? Não. Deus perdoou o pecado, mas a consequência ficou. Você vai ter que continuar pagando e aquele filho é seu. Você está entendendo? Nós estamos livres do pecado, através do perdão, da sentença, mas não da consequência. É diferente. Amém? Então, em Efésios 1:3, Deus já nos deu
toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Diga assim: o Senhor já me deu todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Então Deus quer preparar você, Deus quer preparar a sua vida, para que você seja abençoado, e para que você esteja pronto. Você tem que crescer na fé, e na perseverança, e estar ainda acima de tudo, disposto a santificar a sua vida. Será que você está disposto a santificar a sua vida? Será que você está disposto a afastar-se de tudo aquilo que te afasta de Deus? A renunciar tudo aquilo? A ter essa mudança? Em Gênesis 17:4 fala do sexto passo: será contigo a minha aliança. Então Deus está falando aí a Abraão de uma aliança. Diga assim: Deus está falando de uma aliança. Você sabe o que é aliança, amado? Aliança é um pacto, aliança é um compromisso. Ela pode ser feita através de escrita, através de contrato, ela pode ser feita através da nossa boca, e ela pode ser selada também até através de comidas, jantares, né? Por isso que você tem que tomar cuidado com as alianças que você faz, com as pessoas que você anda, porque aliança significa comprometimento. Então você tem que tomar cuidado com quem você está se aliançando. Aliança significa compromisso. Deus, ele garantiu a Abraão que lhe daria o quê? Uma promessa. Então Deus fez uma aliança. Mas Deus também, da mesma forma que ele garantiu a Abraão que ele faria uma promessa, ele cumpriria essa promessa, ele também estava esperando da parte de Abraão o quê? Que ele deveria ter um compromisso com Deus. Quando Deus tem uma aliança com você, uma promessa para você, se você quer fazer parte dessa promessa, você também tem que fazer uma aliança com Deus. O pacto tem que ser dos dois lados. A aliança tem que ser dos dois lados. Quando você casa, você diz que você vai ser fiel na tristeza, na alegria, né? Até que a morte os separe. Quando você está falando de fidelidade, você está falando de compromisso. Então significa que você tem um comprometimento, uma aliança de responsabilidade com a sua esposa, e a sua esposa tem uma responsabilidade com você de fidelidade, assim como também na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Significa então que você tem um pacto. Não pensa você que Deus esquece da aliança que você faz, não. Quando Josué fez uma aliança com os gibeonitas, e foi de boca, 340 anos depois, e a aliança estava valendo. Então Deus não esquece daquilo que você falou diante do altar, diante dele, diante de testemunhas, que você se comprometeu. E veja bem, Deus deixou o divórcio num caso de adultério. E sabe por quê? Porque os vossos corações são duros. Porque mesmo assim é para você perdoar, se a pessoa falhar. E o que é perdão? Perdão é esquecer. Amados, Deus não é brincadeira, não. Tem pessoas que brincam com Deus. Eles não sabem quem é Deus mesmo, porque se eles soubessem, eles não brincavam. Amém? Aleluia. A partir de agora, então, o nome de Abraão foi mudado para Abrão. Porque a palavra Abrão, ela vem de Abraão e significa pai de numerosas nações. Uma palavra, ela é substantivo da outra, né? Ela é derivada da outra, que significa pai das nações. Por que será que Deus mudou o nome dele? Por que será que Deus mudou o nome dele? Sabe por que Deus mudou o nome dele? Para ele não se esquecer da promessa.
Sabia que Deus também mudou seu nome? Quem aqui já entregou a vida para Jesus? Levanta a mão. Já confessou Jesus como Senhor e Salvador? A maioria, né? Quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Jesus é o noivo e que a igreja é a noiva. Muito bem. Quando nós nos casamos, hoje em dia talvez até tenha mudado. Parece que até a mulher pode usar o sobrenome do marido, não é? Não é assim? Um usa o sobrenome do outro. Tem que usar. Então veja bem. É o que Deus estava querendo dizer aqui. Que Abraão estava tendo então agora um casamento com Deus, uma aliança com Deus. Então ele estava mudando o nome de Abraão, assim como ele mudou seu nome. Diga o seu nome. Sabe o que ele fez agora com o seu nome? O seu nome significa Filho de Deus. Este é o teu sobrenome agora. Porque você tem uma aliança com Cristo. Você está casado com Jesus. Então, isso que eu estou ministrando hoje, esses passos, eles são para a sua vida, para a minha vida. É esta mudança que Deus quer para que você receba as bênçãos, para que você seja chamado de filho, para que você tenha direito a esse sobrenome, Filho de Deus. Para que essa aliança, esse compromisso, esse pacto esteja valendo na sua vida, para que você tenha direito às bênçãos de Deus. Todo cristão, ele deve carregar o nome da promessa de ser e servir a Cristo. De ser cristão e de servir a Cristo. É isso que nós temos que ser, amado. Nós temos que ter mudança. Quando você entrega a sua vida para Jesus, tem que ter mudança. Para a gente ter mais fé, nós temos que estar dispostos a fazer uma aliança com Deus. Se você quer sua fé aumentada, você tem que ter uma aliança com Deus. As pessoas nem imaginam que quando elas se comprometem a fazer uma campanha, ou até mesmo fazer uma libertação, uma campanha de libertação, uma campanha de restauração familiar, elas esquecem que quando elas falam, eu vou fazer para mudar a minha vida, e elas não fazem, elas estão quebrando uma aliança, porque elas mesmas estão se comprometendo com Deus. Ah, pastor, mas não. Deus está querendo trabalhar na vida dela, e ela simplesmente está falando, não, hoje eu não vou. Hoje eu vou ouvir o que o diabo está falando. O diabo da televisão, o diabo do trabalho, o diabo do futebol, o diabo da canseira. O que tem motivado você a estar na presença de Deus? A aliança que você tem com Deus ou a aliança que você tem com o mundo? Deus, ele tem um pacto com você, mas para isso você tem que assumir esse compromisso com Ele, porque se você assumir esse compromisso, o pacto dele está valendo, porque Deus, ele não é homem nem filho do homem para que minta. Deus, ele é fiel, mesmo quando a gente é infiel. Deus não falha. Em Gênesis 22:2, Deus está falando agora, toma o teu filho, teu único filho. Deus está falando de abnegação. O que significa abnegar-se? Significa negar-se a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? Negar sua vontade, é negar o seu sonho, é abnegar de você para servir ao trem, abnegar do seu conforto, do seu prazer, da sua vontade, para fazer a vontade de Deus. E foi isso que Deus estava testando em Abraão.
Deus, ele já havia dado um filho a Abraão. Ele tinha dado Isaque. Isaque, que significa sorriso, alegria. Porque imagine você não ter um filho e de repente você receber uma bênção de Deus, aquele que aguarda muito tempo para ter um filho. Imagine um homem daquela idade, passou a sua vida inteira esperando um filho, e de repente Deus tem uma promessa e dá um filho para ele, Isaque. Puxa, que alegria, que bênção. Imagine o sorriso, né? Quando vê aquela criança. De fato, aquilo foi algo prazeroso para Abraão. E Deus, nesse momento, faz uma prova de fé. Ele quer ver se Abraão consegue se abnegar daquilo que Deus estava entregando para ele, e se lembra da promessa que Deus fez para ele. Você está entendendo onde que Deus trabalhou? Deus tinha dado Abraão para ele, Isaque para ele, mas Deus tinha dado uma promessa, que ele seria pai de muitos. Então, mas para isso Deus queria ver se ele abria a mão de Isaque. Deus queria ver se ele realmente tinha fé em Deus, se realmente ele se ia abnegar daquilo que Deus tinha dado para ele receber uma promessa muito maior, que ele seria pai de muitos, pai de multidões. Mas o sonho de Abraão, ele já estava cumprido, mas a promessa que Deus tinha para ele era muito maior, e tudo aquilo estava contribuindo para um propósito divino. Mas aquela fé, ela precisava ser provada. Muitas vezes, amado, a sua fé precisa ser provada, e Deus vai fazer você passar pelo teste. Por isso que eu falo para você, quando você estiver passando por uma tribulação, uma provação, fique calado, não blasfeme, não murmure, não reclame, agradeça a Deus, louve a Deus. Pastor, mas é tão duro. Eu sei, não estou falando que é fácil. Você acha que foi fácil para Jesus? Você imagine Deus, que quando o homem pecou, Deus teve que enviar Jesus, Deus teve que se abnegar de Jesus. Você já parou nisso? E Jesus teve que abnegar do que? Do seu reino, para vir aqui. Você já parou para pensar nisso? O sacrifício que Jesus fez? Ele que estava lá no seu mais sublime trono, e teve que se abnegar de tudo aquilo para vir aqui e morrer por mim e por você, sendo que não fez nada, que aquela cruz era minha e sua. E pior de tudo, que se todos nós morrêssemos na cruz, não teríamos direito a salvação nenhuma, iríamos todos para o inferno mesmo assim, porque nenhum homem conseguiu cumprir os 613 mandamentos. Jesus veio para cumprir os mandamentos, e ele cumpriu os 613 mandamentos. Por isso que quando ele estava na cruz, a morte não podia recebê-lo, porque o salário do pecado é a... O que é, amado? O salário do pecado é a morte, essa é a sentença. Mas a morte não podia receber Jesus, porque ele não tinha pecado. E é o que ele fez? Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí sim, Deus o recolheu. E por isso Deus o ressuscitou. E por isso Jesus triunfou. E por isso eu e você fomos salvos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, quando Abraão, ele abriu mão do seu propósito, que era ter Isaque, para viver o propósito de Deus, ele nem imaginava a bênção que ele estava recebendo.
E Abraão aceitou o desafio. Abriu a sua mão. Abriu mão de Isaac. E aconteceu o quê? Recebeu a felicidade completa. Aí sim a bênção foi completa. Aí realmente o tratamento de Abraão estava terminado. Repitam comigo. Muitas vezes queremos que Deus realize apenas o nosso querer, sendo que seria mais fácil se nós aceitássemos a sua vontade. Tudo seria maior e tudo seria melhor. Em Marcos 8,34, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Você sabe o que é tomar a cruz, amado? É seguir esses passos de Abraão. Isso é tomar a cruz. É preciso ter abnegação para receber o que Deus tem para as nossas vidas. Fecha a tua mão. Fecha a tua mão. Você acha que uma mão fechada está pronta para doar? Você acha que a tua mão fechada está pronta para receber? Você consegue receber algo com a sua mão fechada? Você consegue dar algo para alguém com a sua mão? Jamais. Por isso que nós não podemos ter a nossa mão fechada. Por isso que a nossa mão tem que ser aberta. Nós temos que abençoar as pessoas. Por isso que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, porque o rico não abre a mão. Sabe qual é o problema do rico? Não é o dinheiro, não, é o coração. Aquela mão não abre por causa do coração, amado. É um coração endurecido. Ele não abre tanto para receber quanto para dar. Mas aquele que tem o coração aberto, a sua mão é aberta, ele abençoa e nunca falta nada para ele. Muito pelo contrário, Deus multiplica. Porque esse é Deus. Deus, ele é mais interessado em abençoar você do que você imagina. Mas muitas vezes você está com a mão fechada e você não quer receber a bênção. E a bênção passa. Porque Deus já liberou as bênçãos para mim e para você, amém? Para aumentar a sua fé, será que você está, esta tarde, disposto a abrir a sua mão e abrir com alegria? Por isso que quando nós vamos semear, em Coríntios sempre diz que nosso coração tem que ter alegria, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Os nossos dízimos são de Deus, as nossas sementes também são de Deus. Nós estamos simplesmente honrando aquele que nos dá tudo. Ah, pastor, mas eu dou na igreja, o pastor lá compra carrão, compra fazenda. Filho, isso não é problema seu, não. Isso é problema dele com Deus. Você faz a sua parte. Se Deus achar que o coração dele está sendo mesquinho, ele vai acertar a conta com ele. O importante é que você faça a sua parte, porque a sua parte no reino vai estar garantida. Isso é importante. A sua parte no reino vai estar garantida, porque você está fazendo aquilo que é certo. Você está santificando a sua vida, né? Você está abnegando daquilo que é o dinheiro, entregando para Deus. Você está abrindo mão. É isso que nós temos que pensar, amado. Nós temos que mudar a nossa atitude de pensamento. A abnegação é a maior prova de fé que alguém pode enfrentar. Porque é difícil você ter que largar aquilo que realmente você é seu para dar. Muitas vezes você vai dividir com seu irmão o seu copo de arroz, seu último copo de arroz. Porque quando nós temos é fácil dar. Quando nós temos fartura é fácil dar. Mas quando é seu último arroz, quanto é o seu último dinheiro para você pegar o ônibus e aquela pessoa está passando fome e pede um prato de comida? A Bíblia diz que nós não devemos negar água nem comida.
É lógico que você não tem que dar o dinheiro para ele, mas você pode comprar comida para ele. Se ele está pedindo comida, você vai dar comida. Se ele pedir água, você dá água. Mas eu quero ver você se abnegar daquilo que é o último seu. Isaac era a última coisa que Abraão tinha. Era o tesouro maior que Deus deu. Mas a partir do momento que ele se abnegou, ele entregou o seu Isaac, Deus o abençoou entregando multidões. E ainda Deus não tira, pelo contrário, abençoou. E Deus quer abençoar você essa tarde, amém? Aumente a sua fé. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós devemos pedir a Ele que nos dê a fé que nós precisamos. E que a cada dia a nossa fé seja aumentada, acrescida. Assim como fez Abraão, nós precisamos basear a nossa fé na palavra de Deus para os nossos corações. Deus, Ele pode usar pessoas para falar conosco. Deus pode usar uma criança. Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo uma mula, para falar com a gente. Ele pode também falar direto ao nosso coração. Ele pode falar através de sonhos. Mas Ele tem falado principalmente através da leitura bíblica, através da sua palavra, através da pregação do Evangelho. Por isso, se você quiser ouvir a voz de Deus, você tem que estar na presença de Deus. Você tem que buscar a Deus, é Ele que Ele vai falar com você. Não vai ser lá no campo de futebol, não. Não vai ser assistindo televisão. Vai ser na presença dEle. Porque a gente fala, a gente tem um diálogo com as pessoas que estão por perto. A gente conversa mano a mano. Deus não vai mandar um e-mail. Deus não vai mandar um WhatsApp para você. Ele pode até mandar um recado, mas você vai ter que ir lá na igreja. Você vai ter que ir lá ler a Bíblia. Você vai ter que orar. Você vai ter que jejuar. Você vai ter que se consagrar para que Ele fale com você. E quer que eu fale para você? O maior prazer que Ele tem em conversar com você. Sabia disso? Ele gosta de um bate-papo contigo que você não imagina quanto. Ele fica chateado quando você não conversa com Ele, porque Ele quer conversar com você o tempo todo. Mas muitas vezes você está ocupado e você não tem tempo para Ele. Então eu peço a você que fique atento. Mude sua vida. Faça como Abraão. Abra os seus ouvidos e ouça o Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quem deseja crescer na fé precisa então estar atento. Tiago 1:22 diz assim: e serem cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, né? Ou seja, não adianta você só ouvir, você tem que ser praticante. Você tem que viver a palavra. Quem não vive a palavra não chega em lugar nenhum, porque ouvir entra por aqui e sai por aqui, mas ela tem que ouvir e provocar. E essa mudança é o que vai mudar a nossa vida e a minha vida, em nome de Jesus. Amém?